Paz do Senhor a todos, aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes. Esse é o segundo vídeo da série Lendo o Novo Testamento em 76 dias, ou Lendo o Novo Testamento em 11 semanas, ou, se você preferir, Lendo o Novo Testamento até o final do ano. Até os últimos dias do ano, em dezembro, 30, 29, 28, nós vamos estar lendo todo o Novo Testamento, 4 capítulos por dia, não lê domingo. E se você pular um dia na semana, não conseguiu acompanhar, assista ou leia complementando ele no próprio domingo. 4 capítulos por dia não é difícil. Um dia um pouquinho mais, outro dia vai dar um pouquinho menos. Mas vai ser tudo isso é um aquecimento para no ano que vem nós detalhar versículo por versículo do Novo Testamento, capítulo por capítulo. Então vai ser muito importante essa leitura agora para auxiliar lá no ano que vem. E eu tenho uma novidade para vocês. Esse curso vai ter certificado de participação, ok? Não é um certificado de conclusão, porque não vai ter prova, não vai ter aula, é uma leitura junta, que se você está participando, você comentar em todas as aulas, colocar ali o seu nome e colocar a palavra certificado, meu nome, tipo como se fosse eu, Mário Júlio Nunes Garcia, espaço, certificado. Se você colocar certificado em todos os vídeos, claro, você vai estar colocando seu nome ali perante Deus. Se você colocar certificado e o seu nome em todos os vídeos e não assistir, é você com Deus. Mas todos que colocarem irão receber por WhatsApp ou por e-mail uma foto em qualidade boa para imprimir, para colocar no Facebook, para compartilhar que você leu todo o Novo Testamento em 11 semanas, ok? E depois os próximos planos que nós formos fazer, vai ter também essa leitura, vai ter também um plano, vai ter um curso, nós vamos ter cursos, dezenas de cursos, já estou preparando pelo menos uns 20 e poucos cursos, todos os cursos livres. Curso que você quiser assistir serão grátis, os cursos serão gratuitos, cursos intensos, cursos profundos, cursos com a revelação do Espírito Santo, ok? Conteúdos muito profundos, muito bons. E depois, se você quiser, você compra, paga uma taxa, para receber na sua casa a apostila impressa. A apostila impressa, já também o certificado, que depois eu valido pela internet, quando você tiver completado a prova, completado o curso. Aí sim, vai ser um certificado de conclusão, que eu vou validar normal depois que você tiver concluído, mas você já recebe o certificado ou plastificado ou só impresso e a apostila para você receber, para você ler, porque ninguém lê PDF. Eu conheço raríssimas as pessoas que dizem que lê PDF, que eu também não acredito. O pessoal gosta de receber na mão, de folhear. Então eu também gosto. Então, tem muitos livros que nós adquirimos, eu e minha esposa, que nós temos comprado, que eu tinha em PDF, mas não adiantava, não lia. Então, vai ser impresso. Se você mora em Bagé região, lhe entrego em suas mãos, ok? Lhe entrego em suas mãos. Se você mora em outra cidade e longe também quiser, a gente acerta o valor e paga mais o frete. Mas o valor vai ser o mesmo, ok? E eu queria já deixar aberto aqui para pastores de região, pastores de Bagé e região, quiserem levar curso bíblico para a sua igreja, para os seus obreiros, entre em contato comigo. Eu marco 1 ou 2 vezes na semana e vou na sua igreja, vou na sua congregação, faço os cursos com os seus obreiros, com os seus jovens, com os adolescentes, posso fazer curso, conteúdo, levar para crianças, para homens, para adolescentes, para também para senhores, pessoas de mais idade, para os obreiros, curso de pregação, de oratória, de homilética, curso de retórica, curso de exegese. É só entrar em contato comigo e aí eu vou na sua igreja, você assiste o curso, ele manda o conteúdo antes, ele manda as videoaulas antes. Se você aprovar, se você der tudo ok, a gente marca e vai ser bênção para a igreja. O meu objetivo é abençoar, meu objetivo é fazer com que os obreiros da igreja do Senhor, da igreja que Jesus morreu na cruz para nos salvar, seja cheia de conhecimento da palavra de Deus. Mas não um conhecimento que esfria, mas um conhecimento
preparado por alguém pentecostal para pessoas pentecostais, que são avivadas para se avivar muito mais. Eu, antes de adquirir o conhecimento, me aprofundar na palavra de Deus, eu até era avivado, até eu tinha experiências com Deus, mas eram limitadas. E o conhecimento fez com que eu me aprofundasse muito mais em Deus. Então o vídeo já tem 5 minutos e agora vamos para a leitura, ok? Vou começar a deixar 5 minutinhos no início para os avisos, para a nossa conversa e vamos depois para o objetivo do vídeo. Vamos lá. Mateus 5. Mateus 5, se nós olharmos a leitura anterior, 4, versículo 23 em diante, está assim, ó, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do rio Jordão. Isso aí, então, você vê que muitas pessoas começaram a seguir ele, trouxeram doentes, trouxeram os enfermos, e ele curou, e as multidões começaram a vir, sedentas, com fome da palavra de Deus, fome da presença de Deus. E aí, capítulo 5 diz, e vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Você preste atenção que nós estamos lendo o Novo Testamento na versão NVI, uma versão bem fácil de entender. Mas se você tiver outra versão, acompanha, porque você vai ter a minha versão, você vai estar ouvindo a versão NVI e você vai estar acompanhando pela outra versão, até pelo aplicativo do celular. Deixa o vídeo ali correndo ali em segundo plano e vai abrindo a sua Bíblia e vai acompanhando o texto, ok? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo... Aqui preste atenção. No capítulo 5 diz que Jesus subiu ao monte e assentou. E os discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Ensinar quem? Os discípulos. Ok? Se você for lá para o último versículo do capítulo 7... Isso nós vamos fazer muito forte o ano que vem. Mas agora, alguma coisa eu já quero trazer. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Isso quer dizer uma coisa. Quando Jesus começou a ensinar, ele juntou seus discípulos ao redor dele. Ok? Só que as pessoas estavam sedentas para ouvir. E elas começaram a prestar atenção. E Jesus começou a ensinar as pessoas. Aqui no Novo Testamento vai dizer que Jesus ele pregava sobre parábolas, sobre comparações, sobre exemplos através de história. Contava uma história, seus personagens ou fictícios ou não, e aquela história trazia por detrás dessa história, um significado sobre o reino de Deus, sobre algo espiritual. Só que nesse momento aqui, Jesus deu uma experiência para esse povo, para essa multidão. Ele pregou sem parábolas e explicou para elas o reino de Deus. Então aqui nós vamos começar então o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui ele não está falando de pobre, mendigo, pobre de dinheiro, que não tem casa, que não tem um lar, não tem uma família, não tem um teto para ele dormir. Não. Senão seriam só esses que seriam deles o reino dos céus. Não é isso. Não que eles também não tenham. Ok? Mas aqui diz o quê? Que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Ok? Esse pobre de espírito é um espírito que necessita, como um pobre, pega uma pessoa mais pobre da sociedade, um mendigo. Ele tem fome, ele necessita de alimento, ele necessita de pão, ele necessita de água, ele necessita de algo, para algum lugar para ele passar a noite, mesmo que seja uma barraca. Ele precisa de roupas, então ele tem necessidade, passa fome, passa frio.
E ele precisa todo momento ser suprido. Não adianta você chegar num momento ali, ajudar e virar as costas. Ele precisa de 24 horas de ajuda, que alguém preenche essa falta que ele tem. Só que aí o que acontece? A pessoa que dela é o reino de Deus é aquela pessoa que o espírito dela é como se fosse um mendigo. Ela necessita de Deus. Ela tem fome de Deus. Ela tem sede de Deus. Ela precisa ser coberta e protegida e guardada, como você é guardado no seu lar, por Deus. O espírito dela precisa ser alimentado por Deus. O espírito dela precisa ser vestido, ter roupas espirituais. Deus vai preencher a alma e o coração dessa pessoa. Então, quem é o reino do reino dos céus é aquela pessoa que tem sede, tem fome, tem dependência, tem necessidade de Deus. E aquele que tem sede, Deus não vai virar o rosto. Quem tem sede de Deus, Deus vai sempre suprir a sua sede. Se você tem fome de Deus, Deus vai matar a sua fome. Busque a Deus de todo o coração e Ele vai te preencher. Nós já estamos com 11 minutos de vídeo, então eu acho que esse vídeo você vai a 40, 50 minutos. Então vamos seguir. Eu vou dar uma lida rápida e algumas partes eu vou comentando, ok? Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Meu irmão, minha irmã, o Antigo Testamento, Salmo 51, Davi disse assim, ó, que o contrito de coração, o coração quebrantado, ele disse assim, ó, Deus, se tu gostasse, se eu soubesse que o Senhor gosta de sacrifício, eu faria um sacrifício para o Senhor, eu mataria um animal. Mas ele disse, não, eu sei que para o Senhor se agrada, só não se agrada em sacrifício, se agrada em obediência. E um coração quebrantado, um coração que chora, um coração quebrantado diante da sua presença, este é um sacrifício agradável, um coração. O Senhor nunca vai desprezar um coração quebrantado que chora. Então, se você tem necessidade de algo, você quer mais de Deus, ou você precisa de uma solução para o seu problema, entre no seu quarto, se esconda e chore na presença de Deus e clama, porque Deus não vai deixar que nenhuma lágrima que você derramar diante da presença dele venha a ser em vão. Jesus, ele vai te proteger e vai agir em teu favor. Amém? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados humildes, nós temos 4 capítulos grandes para nós ler. Provavelmente esse vídeo se vai a 1 hora e nós vamos chegar no horário de 6 horas aqui. Provavelmente quando o celular despertar eu vou dar pause, eu vou orar durante meia hora e aí depois eu vou dar o ok. Tomara que o vídeo esteja, se não tiver eu gravo de novo, depois eu somo as duas partes. Mas às 6 horas eu vou entrar em oração, ok? Pois eles, bem-aventurados, qual é o terceiro? Aqui. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Ok? Misericordioso, sabe o que é misericórdia? Misericórdia, a palavra misericórdia quer dizer assim, ó, miséria, miséria. Córdia vem de cardíaco, é coração. A palavra misericórdia, bem-aventurados, os misericordiosos. Misericórdia é eu colocar o meu coração, a minha córdia, o meu coração na miséria do outro. Eu vou colocar todo o meu sentimento, todas as minhas emoções, toda a minha empatia dentro da miséria do outro. E aí eu vou ter aquela compaixão profunda. Não é somente compaixão. É uma compaixão profunda em que me impede de eu somente lamentar, magoar. A misericórdia sempre vai impedir que eu somente me lamente. Por que aquela pessoa está sofrendo? Por que a pessoa está passando por tal dificuldade? Não, a misericórdia é algo muito mais profundo. O ser humano, tão pecador, tão falho, todos os dias nós estamos pecando, todos os dias nós, principalmente os cristãos, imagina nós que somos cristãos, se você é cristão, nós fazemos voto com Deus, nós fazemos plano com Deus, nós fazemos projeto. Quem é casado faz projeto com sua esposa, com seu esposo. Nós fazemos projeto com Deus, nós fazemos planos com Deus. A partir de hoje eu vou te chamar, eu vou te servir, a gente falha de novo. Aí depois a gente está lá pedindo perdão e fazendo os mesmos planos que a gente falhou várias vezes. E aí Deus sempre nos perdoa, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, não é uma,
As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Quer dizer o quê? Que um dia essa misericórdia pode acabar. Só que, por enquanto, ainda é dia, ainda é hora, ainda é momento de você se consertar, você se consagrar e você se entregar ao Senhor. Ok? Bem-aventurado que misericordioso, aquele que coloca o seu coração na miséria do outro, porque eles obterão misericórdia. O dia em que você precisar receber misericórdia do Senhor, Deus vai ter misericórdia sobre a sua vida. Ok? Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Quer ver a Deus? Quer ir para o céu? Seja puro do seu coração. Se há maldade no seu coração, arranque hoje ela do seu coração, através do sangue de Jesus que purifica cada um de nós. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, ok? Então, se você for perseguido, se você for caluniado pela palavra de Deus, por ser cristão, dê glória a Deus, glorifique e mantenha-se em pé, mantenha-se firme. Saiba que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Você já entendeu o que significa isso? Ainda não? Carne ou sangue é ser humano, é pessoa. Você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra hostes do mal, contra demônios, contra seres espirituais que têm ódio de você, que quer a sua desgraça, quer a sua destruição, porque ele está longe de Deus e ele não pode ter a presença de Deus, ele não pode ir para o céu, ele não pode mais ser perdoado, então ele quer fazer com que você também fique longe de Deus. Então, se você é perseguido, você não está sendo perseguido pela pessoa. Você vê a pessoa, você ouve a pessoa, você sente a raiva nos olhos dela, mas não é a pessoa que te odeia. É o espírito maligno que está na vida daquela pessoa. Se você discutir por quem te odeia, se você bater boca quem te odeia, se você se vingar de quem te odeia, nada de bênção, nada de bom você vai adquirir para a sua vida. Mais maldição você vai trazer. Se a pessoa não gosta de ti, se a pessoa te odeia por causa de Cristo, ame ela, ore por ela, declare a bênção sobre a vida dela, e essa pessoa vai se converter, e essa pessoa vai sair do mau caminho, e essa pessoa provavelmente em seguida ela vai estar acompanhando, vai estar indo para a casa de Deus junto com você. Você vai ganhar ela para Cristo. Então não se preocupe com isso. Deixe que Cristo faça a obra, somente adore ao Senhor. Amém? Vamos agora para o sal e a luz do mundo. Versículo 11, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma... não, isso que eu já li. Perdoe. Os perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo 13, vocês são o sal da terra. Quem gosta de comida com sal, com muito sal, tapado de sal, ardendo, chegar ardendo na gengiva, chegar do céu da boca de tanto sal, é ruim. Quem já comeu comida sem sal, a famosa comida de hospital, também é muito ruim. O cristão deve temperar de forma justa, de forma correta, de forma agradável. O cristão que não tem sabor, que não salga nada, que não tempera nada, é aquele cristão que para ele o importante é ir na igreja e dizer que crê em Jesus, é assistir o culto, é fazer um esforço de estar dentro do culto, mesmo que ele cante, ele se mova, bata a palma na hora do louvor, ele faz um esforço para ficar 30 minutos, 40 minutos, e ele enlouquece quando o pregador termina de pregar em 40 minutos e faz 20 minutos, 30 minutos de louvor e apelo no final. Para ele é uma tortura. Ok? Esse é o cristão que no mundo ninguém sabe que ele é evangélico. Ninguém sabe que ele é cristão. Então essa pessoa, ela não vai salgar, ela não vai temperar. Entendeu? É como se você mostrasse o sal para a comida e dissesse, aqui o sal, agora não tem mais sal nenhum. Essa é a pessoa. Ok? Então essa pessoa não adianta.
Essa pessoa tem que ter uma conversão muito completa para poder começar a temperar, fazer a função de sal. Então, e o contrário é o salgar demais. Imagina uma pessoa cristã que fica 24 horas importunando todo mundo, não consegue conversar sobre nenhum assunto que não seja empurrar a goela abaixo dos próprios cristãos e das pessoas que não são cristãs, 24 horas de forma insuportável, pisando as pessoas, humilhando as pessoas o tempo inteiro, porque ela é cristã, todo mundo tem que ser, e ela não pode conversar com as pessoas dentro do serviço. Sabe quem é esse que salga demais? É aquela pessoa que nem no próprio serviço. Ela trabalha numa função, acabam correndo ela, porque ela é um cristão, um senhor, uma senhora, uma criança, um adolescente, tanto faz, um cristão. Por mais que ele esteja apaixonado pelo Senhor, mas o cristianismo que há no coração dele é tão forte, não tem uma nivelação, não está nivelado. E aí ela faz o que as pessoas não suportem ela, ok? E também levar expressões cristãs como justificação, como expiação, como ressurreição, como ascensão aos céus. Essas expressões, muitos cristãos não entendem o que está escrito ali. Subentende-se que eles acham que sabe o que é. Mas tem muitos cristãos que não entendem, não sabem o que é. Ainda mais de uma pessoa que não é cristã. Tem que ser de forma simples, agradável, deixar a pessoa vir. Ore para que as pessoas falem de Jesus contigo, pergunte sobre o cristianismo. Deus vai abrir a porta. Então seja temperado na medida exata. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o seu sal perder o sabor, como vão restaurar? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não cobre, você não tapa, não esconde uma cidade colocada sobre um monte. Assim deve ser a sua vida. Ninguém vai conseguir não prestar atenção no Deus que existe em você, porque você vai estar construída, a sua vida construída sobre um monte da adoração, um monte da presença de Deus. E também ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha. Jesus não colocou o Espírito Santo dele dentro de você para ficar escondido num lugar onde ninguém saiba que você é cristão. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está no céu. Versículo 17, Jesus cumpre a lei. Não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, ou til ou hífen. Até o ou i ou til, uma coisa assim. Está lá na outra versão. Agora eu misturei com letra ou o menor traço. Até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar, 10 minutos para minha oração. Continua. E ensinar os outros a fazer, versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que a justiça de vocês não for muito superior às dos fariseus e os mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, aqui a gente vai trazer mais detalhado no ano que vem. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matará será sujeito ao julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, aqui raca significa tolo, idiota, burrão. Todo aquele que disser a seu irmão raca, esse aqui é o seu irmão, já vou lhe dizer, eu creio que seja contra o seu irmão em Cristo e contra o seu irmão, filho da tua mãe, filho do teu pai.
Aquele que disser seu irmão raca, será idiota, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. É Jesus que está dizendo, não é homem outro nenhum, é Jesus que está dizendo. Então prepare-se, cuide-se. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Não deixe que se chegue ao tribunal uma justiça, algo que você precisa. Não precisa levar para a justiça, tenta entrar em acordo. Ok? Aqui diz contra o irmão, mas eu já aconselho tentar sempre levar. Não deixe que o juiz resolva algo que você pode resolver conversando. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. E lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo que você deve. Adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e jogue fora. E é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Divórcio. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. Versículo 26, Deuteronômio 24, 1. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que significa por traição, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, eu estou no versículo 33. Não jure falsamente, então não jure falso, foi dito aos antepassados, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. E aqui Jesus disse, eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado debaixo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure nem pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nenhum fio da sua cabeça, do seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não diga sim e depois não faça, ou não diga não e depois mude de ideia. A vontade de Jesus que seja sim, sim, mesmo que você tenha prejuízo, mesmo que depois você se arrependa, e a sua palavra seja não, não, mesmo que você tenha prejuízo. Mesmo que você se arrependa. Se arrependa de ter uma palavra só. Mas não se arrependa de ter 2, 3, 4 palavras. Faça. Opa, parar aqui. Deixa eu só ver onde nós paramos. Não, vou ler rapidinho. Vamos parar no capítulo 6 aqui. E aí eu vou parar o vídeo e eu vou orar. E daqui a pouco eu volto. Aonde eu parei? Ah, tá. Sim, sim. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Então, se lhe baterem no lado direito, dá-lhe o outro lado. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe também que leve a sua capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, isso aí, os soldados romanos podiam pegar qualquer judeu, qualquer pessoa de qualquer nação e dizer para eles, me dá a sua capa. Eles tinham que dar. Se disser para ele, eu tenho um fardo para carregar, mas eu não vou carregar, você vai carregar. O que ele fazia? Ele pegava esse fardo e botava nas costas da pessoa, e ele era obrigado, ele tinha por lei, por direito, fazer com que essa pessoa carregasse 1 milha. E aí quando aquela pessoa andasse 1 milha, soltava ela, liberava, deixava ela voltar para o caminho e pegava outra pessoa
Quando achasse outra pessoa, a pessoa carregava nas costas e andava mais uma milha. E é assim que era para poder dar tempo da pessoa voltar para casa, voltar para o seu caminho e seguir a sua vida. Não podia andar 2 milhas, nem muito mais que 1 milha, senão não daria tempo da pessoa voltar no mesmo dia. E tinha um horário também, tipo até 2, 3 horas da tarde da pessoa ir e voltar. O período, não sei qual é o horário, mas tinha um horário durante o dia que o soldado ele tinha um horário romano para fazer com que a pessoa carregasse o fardo para dar tempo da pessoa voltar para casa dela, ok? Só que aí ele diz aqui, ó, se alguém lhe forçar a andar 1 milha, vá com ele 2. Sabe o que significa isso? Se alguém lhe pedir tempo, atenção, cuidado, se a pessoa disser o meu fardo está muito forte para mim, sabe que eu estou cansado de carregar o meu fardo? O meu fardo está difícil. Você entende, você vai me entender. O meu fardo que eu estou carregando está muito difícil. E eu preciso, muitas vezes a gente não precisa que a pessoa carregue o fardo. Precisa que a pessoa ouça. Empreste os seus ouvidos, já ajuda a carregar o fardo. Seja uma pessoa de confiança, que as pessoas queiram. Eu preciso desabafar, eu preciso de uma pessoa para me ouvir e que tenha um conselho bom para me dar. Seja essa pessoa de confiança. Isso tem vários significados, mas um desses significados é seja alguém de confiança para ajudar a carregar o fardo de outra pessoa. Se a pessoa te pediu 1 milha e você vê que você pode ajudar 2 milhas, faça mais do que a pessoa pediu para você. Se ela pediu, ela está precisando de ajuda. E Jesus escolheu você para ajudar ela. Ok? Se o pedido de ajuda veio a você, não foi para outro, foi para você. Se 1 milha, ande com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Amor aos inimigos. Chegando pertinho, já vou começar a oração, aí eu dou pause. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre bons e justos, sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensas vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Acabando aqui capítulo 6, só quero dizer sobre esse versículo aqui, ó. Quem é que já viu ali no fruto do Espírito? Tem ali bondade e benignidade. Lê comigo aí, rapidinho. Mateus 5,46. Se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vou botar o marcador que aí eu posso fechar a Bíblia e depois eu abro. Vou botar os 2 marcadores juntos. Não, esse aqui é do Antigo Testamento. Meu irmão, minha irmã, vejam ali no fruto do Espírito. No fruto do Espírito tem duas características muito importantes. É um fruto e tem várias características. E duas delas são benignidade, fazer o bem. Bondade, ser bom. Eu creio que alguém que está assistindo esse vídeo orou e falou com Deus o que significa fazer o bem e ser bom. Então Deus está preparando hoje, esse momento é a hora que Deus vai te responder. Tenho certeza que alguém que está aí pensou nisso e perguntou para Deus e a resposta está vindo, porque um dia eu perguntei e Deus mandou alguém, uma situação, me explicar isso e eu consegui entender. Só que aí eu coloquei mais meus pensamentos, minhas reflexões, outras ideias, outras explicações que eu ouvi, que eu li. Mas simplesmente é isso. Ser bom. Ser bom o que é? Ser bom o tempo inteiro para tua família, para teus pais, teus filhos, tua esposa, teu esposo, para os colegas do serviço, para os irmãos da igreja que você congrega, para as pessoas que você tem proximidade, que estão em convivência com você, vêm todos os dias. Você tem que ser bom.
Primeiro, para todos eles. Segundo, não me importa. Ao contrário, não é ruim você demonstrar e todo mundo saber que você é bom. Que bom que todos saibam que você é bom, ou você é boa para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, que você seja bom para os seus pais, que você seja bom para os seus irmãos, que você seja bom com os seus colegas de serviço, seus colegas de colégio, seus irmãos na igreja, o seu vizinho que mora na frente, no lado, atrás. Você tem um bom testemunho. Ser bom para os próximos gera um bom testemunho, porque são essas pessoas que têm convivência com você e podem testemunhar sobre você. Eles não vão ter uma palavra de julgamento sobre a sua vida. Então preste atenção nisso, o capítulo 6 já fala nisso. Seja bom o tempo inteiro para os bons. E qual é a recompensa de fazer isso? Nenhuma. É obrigação. O mundano faz isso. Ok? O pecador faz isso. Até o abominável, o homem mais afastado de Deus na terra, ele é bom para os seus filhos, para sua esposa, ele é bom para os seus pais. Pega a pessoa mais endemoniada do mundo e fala contra os pais dela. Se prepara que vem feitiçaria para o teu lado. Alguma coisa vai para o teu lado, porque essa pessoa não vai permitir. E eu não estou defendendo ela, não estou dizendo que é errado, que é certo. Só estou dizendo o quê? Que até o mal, até o perverso, ele é bom para os dele. Ok? Então você tem que ser bom para os seus, tem que demonstrar essa bondade, mas sabe qual é a recompensa? Nenhuma. Entendido? Então, fazer o bem. E isso é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, se você não consegue ser bom para todos que estão na sua volta, o Espírito Santo vai gerar isso dentro de você. Você não precisa forçar, isso nasce como se fruto, como se tivesse uma semente e ela vai ser gerada, vai ser regada, vai crescer, vai criar raízes dentro do teu coração e no momento exato o fruto vai aparecer. Entendeu? Só que agora eu vou falar da benignidade, fazer bem, fazer o bem, fazer o bem. É diferente de ser bom, tu tem que ser bom o tempo inteiro. Eu não estou dizendo ser bobo, não deixar as pessoas te humilharem, mas também o jeito que você vai dar a resposta tem que ser uma forma serena e com sabedoria do Espírito Santo. Mas o ser bom não, fazer o bem, às vezes eu me atrapalho, mas o importante é o conhecimento, você aprender. Fazer o bem significa o quê? Quando você vê alguém com necessidade, primeiro, urgente, uma necessidade, urgente, e você pode ajudar. Se você não puder ajudar, você pode chamar alguém que pode ajudar. Ok? E você sabe que você fazendo aquilo, você vai suprir em algo que a pessoa que está precisando naquele momento. Isso a Bíblia se refere a quem? Ao mendigo. Isso a Bíblia se refere à pessoa que você não conhece. A pessoa que não está no seu convívio, você não vive com ela todos os dias. Ela não está no seu nível, talvez, ou espiritual, ou emocional. Nível espiritual, uma pessoa que não serve a Cristo, por exemplo. Ou a pessoa nível emocional, a pessoa você está num momento bom emocional, tudo tranquilo, e a pessoa está numa depressão, num momento difícil. Saúde, físico, a pessoa está doente, está passando por dificuldade, você está são. Você tem uma vida saudável no momento, ok? E você pode entregar uma palavra para essa pessoa, uma palavra de cura, uma palavra de bênção, de esperança. Uma pessoa tem necessidade física também, estou falando na fome. Um mendigo, uma pessoa que você sabe, que você conhece da sua igreja, da sua vizinhança, um colega de serviço, se você trabalha com vendas, um cliente, alguém naquele momento que está passando por uma dificuldade, você pode estender a mão. E aí, isso, primeiro, ser bom é obrigação. Fazer o bem também é obrigação. Sabe onde está a diferença? Ser bom para os seus, todo mundo tem que saber. Mas você fazer o bem para alguém que naquele momento está em necessidade, você ser bom para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus colegas, sua igreja, os seus amigos, seus vizinhos, não precisa eles terem necessidade. Você é obrigado a ser bom o tempo inteiro.
Tu fazer o bem é diferente. O bem fala em necessidade de outro e você suprir aquela necessidade. Você supre aquela necessidade, você vai 7 minutos de explicação, mas você vai agradecer e ter esperado esse tempo. Você vai suprir essa necessidade dessa pessoa. Você é obrigado, e nesse momento é obrigado Deus, por sua palavra, Ele é obrigado a te recompensar por fazer o bem. Só que tem duas formas. Se você fez o bem e você recebeu aplausos, você recebeu a gratidão, você recebeu o elogio, você recebeu a recompensa, as pessoas te olharem e dizer aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, aquele jovem tem um coração bom. A pessoa postar, todo mundo ficar sabendo, as pessoas olharem, que pessoa que tem um coração bondoso, ele ajuda as pessoas, ele faz o bem para quem está necessitado. Isso aí você já recebeu a recompensa dos homens e Deus ele faz o quê? Lava as suas mãos porque você já recebeu. Só que se você fizer o bem a alguém e você não receber recompensa nenhuma, e você se esconder, quando você vai receber a recompensa, se esconda. Assim como Jesus curava as multidões, quando eles iam levantar ele rei, ele se escondia, fugia de todo mundo. Porque a recompensa vem de Deus. É obrigado, através da benfeitoria, você receber uma recompensa. É obrigatório, você vai receber a recompensa. Só que quando essa recompensa não vem dos homens, ela vem de Deus. Então faça o bem e não deixe ninguém saber que você está fazendo o bem. Porque Deus ele vai prover e você vai saber que aquilo que você está recebendo é porque Deus está te recompensando, ok? Então vamos entrar no capítulo 6 e eu vou trazer de novo, não vou trazer toda a explicação, mas eu vou citar aqui os momentos que ele fala que você faça o bem sem que ninguém saiba e Deus vai te recompensar. Então vamos ali, ó, ajudas aos necessitados. Esse vídeo vai dar mais ou menos 1 hora. Olha, é só para quem tem fome da palavra de Deus que vai prestar atenção e vai assistir todo o vídeo. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante de todos os outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ó, cuidem para não fazer suas obras de justiça diante de todos os homens, porque ó, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der uma esmola, não anuncie isso com trombetas, não trazem, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai o pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Oferta, esmola, ajuda em segredo, Deus vai te dar a recompensa. Se você é pregador, se você é pregadora, use isso, explique isso para as pessoas. A igreja precisa saber disso. Leve essa mensagem, porque muitas vezes, eu não vou conseguir levar pessoalmente a minha voz, essa mensagem para todos que eu conheço. Mas você que está assistindo esse vídeo pode replicar isso e deve replicar. Essa mensagem se multiplica. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Olha a oração. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você for orar, vá ao seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que estiver em secreto o recompensará. Tem uma tradução que diz, o recompensará publicamente. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Essa versão aqui repetindo a mesma coisa, mas é vã repetição. A vã repetição não é não somente repetir. É uma repetição somente para gastar tempo. Ok? Somente aquela oração porque eu tenho que ficar orando, Não, é aquela oração de adoração, de entrega. Mesmo que você repita as palavras, mesmo que você repita as frases, mas que ela seja do fundo do seu coração, ela seja verdade. E ela venha com um coração quebrantado. O que transforma, o que muda o coração de Deus ao seu favor é o coração quebrantado, que Deus não despreza. Deus não despreza um coração quebrantado. Salmo 51. Já falei isso no mesmo vídeo, só que na outra parte.
E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, sabe do que vocês precisam, antes mesmo que o pedirem. Então vocês orem assim. Vamos para o Pai Nosso. Então, vocês sabem, Pai Nosso, capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu sei que você falou amém. Eu sei, em nome de Jesus, eu sei. Por isso, se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, se você quer ser perdoado por Deus, perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe. Libere o perdão. Seja um perdoador nato. Seja uma pessoa que perdoe, não guarde. O Antigo Testamento diz que não deixe pôr o sol, que o sol não deixe escurecer o sol, não deixe chegar a noite sobre a ira. Não deixe chegar a noite sobre a tua ira. Quer dizer o que? Se você está irado, se você está irritado, não deixe que a noite chegue sobre a sua ira. Então, antes que a noite chegue, já resolva. Não leva isso para outro dia. Não vá dormir irado, com rancor, com ódio. Resolva e esqueça, para que você durma em paz e tenha uma vida muito melhor. Ok? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Também o jejum. Faça jejum, somente você e Deus. Tudo que você fizer, faça para Deus, faça em oculto, não deixe as outras pessoas saberem. Tudo que você fizer de bom, o que você fizer do bem, o bem, tanto a oferta, tanto a oração, tanto o jejum, faça em oculto que Deus vai te recompensar. Se você receber elogio das pessoas por fazer isso, a sua recompensa já foi dada e Deus não pode fazer nada por você. A sua bênção já foi recebida pelas mãos das outras pessoas. E uma bênção que uma pessoa pode me dar e uma bênção que o Senhor Deus pode me dar, eu prefiro mais a do Senhor nosso Deus. Ok? Agora eu vou para um texto que eu amo. Se você está com a sua Bíblia aí, marque, risque, sublinhe, circule. Eu amo muito esse texto. Não, do jejum, os tesouros no céu. É o versículo 25, parei. Não acumule para vocês tesouros na terra. É o próximo, mas esse também é lindo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia diz que a Bíblia não diz que o dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Então, os seus olhos são o luzeiro do seu corpo. Luzeiro, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Então, os seus olhos iluminem o seu corpo e tragam algo de bom para dentro do seu coração. Amém? Agora sim, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe
com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? O corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. As aves do céu não semeiam e nem colhem nada. Ela chega ali na árvore, chega ali, procura a semente, procura o fruto, procura e está ali. Presta atenção. Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem aguardam, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quanto que você consegue acrescentar? Quantos dias você consegue acrescentar à sua vida dentro do que você está destinado a viver? Nenhum segundo. Quando chegar a hora, já era. Você consegue expandir pela fé, através da obediência aos seus pais, que é a primeira promessa, mandamento com promessa: obedeça aos seus pais e aumentarás o tempo de vida. Mas tu não consegue escolher quantos dias você vai viver a mais, ou chegando na hora da morte, peraí, deixa eu ficar mais 6 horas com a minha família. Não, chegou a hora, acabou. Por quê? Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. As flores, lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, imagina a glória de Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Imaginem, o lírio do campo. Nunca Salomão conseguiu se vestir nem perto de um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Capítulo 7. Só me gelar os braços aqui. Capítulo 7. Julgamento ao próximo. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? Isso aqui está fazendo barulho. Cada vez que eu apoio, ele faz um tchac. Não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Quantos julgam os outros por um pedacinho de madeira que está no olho dele, do seu amigo, do seu companheiro, e vê que tem uma trave inteira no seu próprio? Quantos estão julgando, muitas vezes, a falha do irmão, que às vezes está arrependido e tentando voltar? Olha lá o que ele fez. Sabe qual a diferença, muitas vezes, dele e de você? Deles, muitas vezes, de nós, seres humanos, do irmão que caiu e do outro que está julgando. A diferença é que o pecado, que o erro do outro não foi descoberto, e o dele foi descoberto. E aí ele está passando por um tempo de correção. Só que é preferível cair no erro. Ao cair no erro, no pecado, todos ficarem sabendo e a pessoa se corrigir, do que aquele erro ficar oculto uma vida inteira e a pessoa nunca se corrigir, nunca se arrepender do seu erro. Pois ela vai dizer: ninguém sabe, ninguém vê, ninguém pode me julgar, porque não fazem mínima ideia do que está dentro do coração. Então é preferível cair, se arrepender e dar a volta por cima, do que ficar escondido com uma capa encobertando o erro e ir para a vida, para a morte eterna, longe de Cristo, porque não se arrependeu do seu erro. Preste atenção nisso.
Quando alguém errar e essa pessoa estiver passando por uma repreensão, pense, daqui a pouco essa pessoa vai dar a volta por cima. Porque o erro dela foi descoberto e ela se arrependeu. Arrependa-se de todos os seus erros, de todas as suas falhas. Corrija seu caráter e tenha uma vida santa diante de Deus. Amém? Deixa eu só achar aqui. Isso. Tá lá em cima, tá procurando lá embaixo, lá em cima. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Deixa eu tirar isso que está errado na sua vida. Vou te ajudar. Quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você lá claramente vai poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães. Nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses a pisarão e aqueles voltarão-se contra vocês e os despedaçarão. Isso aí significa o que quando você ajudar uma pessoa, entregar a mensagem de Cristo, insistir. E chega uma hora que ela entra na área, quando a pessoa entra na área do deboche, dos zombadores. Aqueles que zombam da palavra de Deus, que debocham. Salmos 1 chama de escarnecedores. Escarnecedores. Não ouve a atenção, não dê atenção, não empreste seus ouvidos, não ande no caminho ouvindo o que fala o ímpio. O ímpio é aquele que abandonou o Senhor. Não preste. Salmos 1, preste atenção. Não presta o teu ouvido andando com quem se afastou do Senhor, porque ele vai falar que o pastor não presta, o irmão não presta, Jesus não presta, a irmã não presta, os adolescentes não prestam, a Bíblia não presta. A Bíblia só traz um monte de coisa errada. Tu vai ouvir e vai cair no erro junto com eles. Segundo, não pare no caminho dos pecadores. Não olhe para o pecador, a pessoa que não serve a Cristo e tem uma vida abastada, fartura, e você muitas vezes passando por uma dificuldade, porque a pessoa também pode ir para a festa, para o baile, beber, fumar, ir no bar, jogar uma sinuca, fazer várias coisas erradas. Não que a sinuca seja errada, mas em volta da sinuca tem bebida, em volta da sinuca tem palavrão, não tem bobagem. Se você conhecer alguma que não tiver, comenta aí, porque a maioria tem. E se não tiver, parabéns, mas cuide, ok? Mas, eu falei sinuca antes que alguém me corrija, não falei por maldade, mas há bebida geralmente na volta ali. Mas o objetivo é, aonde o pecador cristão para e presta atenção na vida do pecador, e ele acaba se afastando, porque ele entristece, porque o pecador pode fazer as coisas, ele não pode, as coisas do mundo, ok? Então, preste atenção nisso. E aí, não se assente. Salmos 1, leia Salmos 1. Eu vou voltar para Salmos 1, tem várias coisas que eu vou trazer. Salmos 1 para mim é um salmo muito perfeito, é muito lindo. É muito lindo. E aí ele vai dizer que não sente na mesa do escarnecedor. Não sente na mesa daquele que debocha do Senhor. Exatamente esse versículo aqui eu uso literalmente como referência. Mateus 7:6. Não deem o que é sagrado aos cães. Eu vou trazer isso do ano que vem, janeiro, eu vou falar literalmente disso, e se eu tiver que gastar 1 hora para nesse capítulo aqui esmiuçar, trazer mais, eu vou falar. Vai ser vídeo de 1 hora, de 30 minutos, de 1h30 se precisar. Só vai assistir quem tem sede e fome da palavra de Deus, e Deus vai te alimentar. Não deem o que é sagrado aos cães. São os zombadores. Não tirem suas pérolas aos porcos. São os zombadores da palavra de Deus. São os zombadores da igreja. E deboche, e dão risada, e colocam apelido. Não deem. Deixe que eles, o dia, se for da vontade de Deus, e dê uma vez, mas não insista. Não jogue a palavra de Deus em cima de quem deboche, quem escarnece. Deixe que o Espírito Santo se vê com eles. Ok? Deixe que o Espírito Santo, deixe que Deus se venha com eles. Porque se você insistir, eles vão pisar e ainda voltando contra vocês, os despedaçarão. Farão que a sua fé seja despedaçada, porque você insistiu em alguém que não deu atenção à palavra de Deus. Persistência na oração. Peçam e serão dados. Versículo 7. Busquem e encontrarão. Batam.
porta e será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate a porta, ela será aberta. Qual de vocês, que seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Pera aí. Qual de vocês que um filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Quem é que já deu uma pedra no lugar de um pão para um filho? Ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra? Quem é o ser humano que faz isso para um filho? Se vocês, apesar de serem maus, o coração do homem é mau, ele não consegue fazer isso para o filho, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Então, não preciso nem comentar, está perfeito o texto, é lindo. Essa mensagem é linda. A porta estreita é a porta larga, entrem pela porta estreita, larga é a porta, pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo e grande, espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, são poucos os que a encontram. No Éden, no jardim do Éden, existia uma árvore em que eles não podiam comer. E existiam dezenas que eles podiam comer o fruto. Hoje nós temos uma árvore, que é Jesus Cristo, que nós temos que comer do seu fruto. Existem dezenas de árvores ao nosso redor que nós devemos nos afastar. Olhe para Cristo, foque em Cristo, alimente a sua alma e seu espírito em Cristo. Use o seu corpo para adorar a Cristo através do seu joelho, através da sua oração, através de estender a mão para abençoar alguém. Use o seu corpo, alimente a sua alma, fortaleça o seu espírito com a palavra de Deus, com a mensagem do Senhor. E se alimente em Jesus Cristo e entre pela porta estreita, pelo caminho estreito, pela árvore da vida que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Existem várias árvores que você não pode se alimentar. Se alimente espiritualmente só de Cristo. A árvore e seu fruto. Cuidado dos falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, calma. Deixa eu respirar. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, vocês que praticam a maldade. O que significa isso? Marta estava ocupada com muitos afazeres. Maria estava sentada ouvindo o Senhor. E Jesus disse, ela preferiu a melhor parte. A parte do cristianismo. O que nós precisamos fazer também é servir, é preparar a mesa, preparar, fazer o que Marta fazia todas as funções. É importante, é necessário. Se você não fizer, quem é que vai fazer? Ok? Mas para a sua salvação, o que importa, o que vale é o tempo que você passa ajoelhadinho aos pés do Senhor, ouvindo, se alimentando. Bote um louvor bem profundo. Aquele louvor, escolhe um louvor que rasga a sua alma, que você escuta e a voz, as palavras que saem daquele cantor vai te alimentando e ele vai dando, te dando nutriente espiritual. A música, a letra da música que você está escutando te dá nutriente espiritual. Se alimente, sente-se, se ajoelhe, leia a palavra de Deus, que nem Maria fez. Ore, fale com Deus,
Procure ouvir, prestar atenção na voz do Espírito Santo e dê crédito. Se você não der crédito à voz do Espírito Santo em coisas mínimas, coisas grandes, ele não vai falar com você. Ah, mas Deus falou comigo. Sabe quando que alguém começa a dizer que Deus falou comigo e você vê que Deus falou, que ele prestou atenção em coisinhas pequenininhas. E aí depois o Espírito Santo foi dando coisas maiores. Aí você diz, mas por que o Espírito Santo não fala comigo desse jeito? Porque as coisas pequenininhas você fica recusando, você não dá atenção. Porque se Deus não falar de forma grandiosa para você, se você não vê o fogo, se você não vê a tempestade, se você não vê um raio, se você não vê relâmpagos, não é a presença de Deus. Mas às vezes Deus está ali no vento, suave, aquela vozinha, aquela sensação que você diz, que diz para você faz tal coisa, porque isso vai agradar o Senhor e você não dá a sua atenção. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te dando uma coordenada pequenininha, faz tal coisa. Você vai ouvir grandes coisas de Deus quando você prestar atenção nas coisas pequenininhas. Seja fiel no pouco, muito te darei. Seja fiel nas percepções minúsculas do Espírito Santo, que aí você vai entender a voz dele quando ele te falar coisas grandes e difíceis de obedecer. Abraão ouviu e levou seu filho ao sacrifício, e Deus provou ele. Mas antes disso, ele ouviu a voz do Senhor, ele estava acostumado. Garanto que o texto não diz, mas deve ter muitos momentos ali em que Abraão ouviu detalhezinhos de Deus. Faça tal coisa e ele via Deus. Faça tal coisa e ele via. Daqui a pouco vinha uma provinha um pouquinho maior e ele obedecia. Quando ele ouviu essa prova, ele ouviu a voz e reconheceu, essa é a voz do meu pastor, como uma ovelha que ouve a voz do pastor. Tem 50 pessoas falando e a ovelha ouviu, só assobiu. O pastor tem um assobio. Já ouviu o assobio do Espírito Santo no teu ouvido? Sabe quando diz, Deus está querendo falar, Sabe quando o pregador diz, Deus está querendo falar, Deus está falando. Peraí, Deus está falando. É como se estivesse ouvindo o assobio. O assobio. Olha, o meu pastor está me chamando, ele vai me dar alguma coordenada. É assim. É assim. Ok? Versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva em cima dele. Transbordaram os rios, os pés dele. Sopraram o vento ao lado do corpo dele. Chuva por cima. As destruições, momentos ruins que vem na nossa vida, vem por cima. Vem por baixo, tira o nosso chão. As águas nos perturbam. O vento nos arrasta para o lado, nos tira do centro. E aí parece que a nossa vida está chegando no fim. E parece que Deus esqueceu de nós. Mas olha só. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque ela tinha seus alicerces na rocha, que é Jesus Cristo. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E assim foi a sua queda. O importante é a rocha, Cristo. Os dias bons, os dias ruins vêm para todos, mas quem está em Cristo é mais que vencedor. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Nós chegamos agora ao capítulo 8, que são poucos versículos. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se dele, adorou-o de joelho e disse, Senhor, se quiser, podes me purificar. Jesus estendeu a mão e disse, quero. Seja purificado. Primeiro aprendizado do capítulo 8. Primeiro aprendizado do capítulo 8. Esse aqui eu não vi, esse aqui o Espírito Santo me falou. Pode procurar na internet, pode procurar o pregador que for. Se alguém falou, eu não ouvi. Mas, um dia eu estava estudando Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Quando eu terminei aqui e cheguei aqui, quando ele desceu do monte, ele desceu do monte. E as multidões o seguiram. Um leproso, ele estava no pé do monte, ele desceu do monte, e o leproso lá embaixo olhou para ele e disse, se o Senhor quiser, pode me curar. Sabe o que significa isso? Aquele que ouve as palavras de Deus, ouve a mensagem de Jesus Cristo, dá crédito a ela,
acredita, tem fé, guardou no seu coração. Ela criou raízes. Raízes. Sabe o que a raiz faz? Ela não vem reta. Uma raiz não é que nem um alicerce reto. A raiz vai para a esquerda, vai para a direita, vai para o lado. Ela vai criando, ela vai tramando. Ela vai tramando. Quem já capinou, quem já preparou uma terra para o plantio e pegou um punhado, um pasto que é difícil de tirar, e você virou ele e saiu. O início dele, o início da raiz é bem pequenininho, é desse tamanhozinho. E ela vai crescendo. E ela vai crescendo. E ela vai tramando que tu não tira a terra que está nela. Com força. Com força. Essa é a mensagem de Cristo. Quando você chegar a isso, esse momento a palavra de Deus criar raiz dentro de você prestar atenção, guardar o seu coração, praticar e viver e anunciar. Quanto mais você falar, mais ela vai criar raiz. Ela vai fincando raízes no profundo do seu ser. Você vai pedir, Senhor, se tu quiser, cura. Jesus não vai ter mais nada para te dizer, nada para te ensinar, porque já aprendeu, já guardou, a raiz já está lá e ele vai dizer, quero, seja curado. Isso aqui, essa mensagem aqui, eu deixei tudo isso praticamente programado já para o final do ano. Então tem coisa que eu vou ter que trazer mais coisas, pedir para Deus me dar mais coisas, ensinamentos acrescentados ou diferente, porque em nome de Jesus vai ser tremendo. E eu estou aprendendo muito, porque eu me preparando. Quando ele desceu, isso aqui já foi, ele disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso para ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Versículo 5. Jesus, em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo, me ajuda. Ele disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus disse, eu irei lá curá-lo. Respondeu o centurião, o Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto. Não mereço que o Senhor venha para dentro da minha casa. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Da onde que ele tirou isso? Porque ele percebeu que Jesus falava com autoridade e as coisas aconteciam, as doenças sumiam através da sua palavra. Garanto que a natureza, Jesus deveria ter demonstrado que ele tinha autoridade sobre a natureza. Porque aqui não diz, mas provavelmente pode ter acontecido. E também ele dizia para os demônios, sai, e eles saíam. Então ele viu que assim como ele tinha homens que obedeciam às suas ordens, e ele não dizia duas vezes, dizia uma vez, sai, vai para lá, aquele ia, volta para cá, aquele voltava, fica aqui meia hora, ele ficava. Ele tinha ordem e eles obedeciam. E aí ele disse, Senhor, vamos lá, Senhor, não mereço receber-se debaixo do meu teto, mas disse apenas uma palavra. Uma palavra, Jesus não precisava dizer duas. Não precisava dizer duas vezes, uma vez só. E o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai e ele vai. Digo ao outro, venha e ele venha. Digo a esse, faça isso. E ele faz. Ao ver isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei nem Israel, olha, vocês são israelitas, vocês estão comigo, vocês sabem tudo que eu fiz, desde o princípio do meu ministério, vocês estão comigo, vocês têm visto, mas e nem todo Israel, e nem vocês, ninguém com tamanha fé, versículo 11, e eu lhes digo, que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, que está falando lá no céu, lá nos 7 anos, lá no tribunal de Cristo, lá na mesa do Cordeiro, aonde nós vamos comer a ceia com Cristo. Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, oh glória a Deus. Eita! E assim lhe acontecerá. Da mesma hora, seu servo foi curado. Poder de Jesus sobre as doenças.
Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre, tomando-a pela mão, a febre deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma pá, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Isso aí está Isaías 53, 4. Então Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde queres que fores. Senhor, a multidão vai para o outro lado e o senhor vai para cá, eu vou junto com o senhor, não vou lhe deixar. E Jesus disse: as raposas têm tocas, têm suas tocas, e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. O outro disse: Senhor, deixa-me primeiro ir ali sepultar o meu pai. E Jesus disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Isso aqui nós vamos falar o ano que vem. Vamos ter que muita coisa, vou ter que deixar a maioria das coisas para deixar você com sede, com fome para o ano que vem. O objetivo agora é nos preparar. E você também vai se aprofundar. Em nome de Jesus. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o mar, o vento, a tempestade o obedece? Aleluia. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância, eles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram, não foi Jesus que deu ordem, Jesus permitiu. Imploraram a Jesus que se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porco. Tem algo muito importante que eu vou ter que falar nesse vídeo. E ele lhes disse: vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando ouviram, suplicaram que ele saísse do território deles. Esse aqui é um bônus para você que está assistindo até agora. Dá 1 hora e pouco que você está me assistindo. O inferno, isso aqui não vai ser qualquer um que vai assistir. O inferno é tão pavoroso. O inferno, o lugar, o Sheol, a palavra que você usar, é algo tão tenebroso, tão terrível, tão desesperador, que o diabo, os demônios, aqui não sei se aqui diz, que no outro texto lá, o Marcos e Lucas diz que eles falam que eles são legiões. Uma legião são 6.000 demônios. Uma legião do exército romano eram 6.000 homens, era uma legião. Então, uma legião de demônios, 6.000. Provavelmente seja a mesma proporção. Ou 3.000, mas não importa o número, importa a mensagem. Se você souber o número correto, usa ele. Mas o principal é a mensagem, para encerrar o vídeo.
Eles tinham sido mandados para destruir a vida daqueles homens. E era o Senhor Jesus, era o próprio Deus, o Espírito Santo, que o Espírito Santo não permitia que aqueles homens morressem. Uma tradução diz 2, outra tradução diz 1. Eu entendo que eram 2, só que um era que tinha mais destaque. Um era o principal, um era mais grave. Por isso que no outro texto diz que era um só. Mas diferença. Tem gente que viu 2, mas o outro prestou atenção só num e focou nele. Mas o importante é, os demônios estavam ali com uma missão: destruir a vida daquele homem. Eles foram pagos, eles foram mandados, tinha uma ordem para destruir. E eles se desesperaram, os demônios se desesperaram de tal forma que pensaram: se o Senhor Jesus nos expulsa daqui e nos manda de volta para o inferno, sem cumprir a ordem que nós fomos pagos para fazer, nós vamos sofrer retaliação. O que é retaliação? É quando você, por exemplo, denuncia lá quem te assaltou e o assaltante descobre que você denunciou e ele vai lá e te persegue, te perturba, sabe? Retaliação. Se vingar por algo que você fez em sua própria defesa. Então, para não sofrer retaliação do inimigo, eles pediram para o Senhor Jesus: Senhor, permita, imagina os demônios pedindo para Jesus, permita que nós vamos e destruímos aquela manada de porco. Que nós chegando lá, pelo menos a função de destruir nós conseguimos. Não foram os homens, mas uma manada de porco foi destruída. Isso aí é muito importante você saber. O inferno é algo que nem os próprios demônios não querem voltar para lá. E pelo menos se eles são obrigados a voltar para lá, eles querem pelo menos que eles não saiam sem cumprir sua missão. Porque se eles não cumprissem sua missão, o castigo que eles ao voltar para lá seria muito pior. Coisas acontecem quando as pessoas que estão longe de Cristo, numa vida endemoniada, elas vêm para Cristo. Muitas vezes, coisas de dentro de casa começam a se quebrar. Como assim? Coisas quebram. Vidro, prato, tela de celular, coisas estragam. Por que isso? Porque o diabo, para sair da sua vida, muitas vezes o Senhor Jesus permite que ele destrua. Ele está lá para destruir você. Ele está lá para arruinar você. Ele está lá para matar você e levar você para o inferno. Só que quando você vem para Cristo, muitas vezes, por a misericórdia de Deus, Deus tem muitas vezes misericórdia com os próprios demônios. E permite que eles destruam algo. Cumpram o objetivo deles, a missão que Satanás deu para eles voltarem para lá. Então, quando você se converte e Deus precisa estar na sua casa e eles têm que sair, muitas vezes Deus permite que eles quebrem um vaso, um prato, uma louça, destruam um espelho, porque eles precisam destruir. Vá-se os bens, deixe que destruam. Você amanhã compra outro, mas a sua vida vai ser liberta. Tem gente que não acredita nisso, tem gente que vai dizer que eu estou dizendo heresia. Mas guarde isso no seu coração. Se você está vindo para Cristo, ou se você conhece alguém que está vindo para Cristo, se acontecer isso com a vida dela, com a vida dessa pessoa, avise que isso pode ser normal, pode ser comum, mas o que é importante não é isso, é a pessoa estar livre de Satanás, ela pode servir a Cristo. Nós estamos chegando a mais ou menos 1h20 de vídeo. Se você assistiu até aqui, glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Se você quer receber o certificado, comente. Agora eu vou explicar lá no início do próximo vídeo. Comente. Se quer receber o certificado, eu li tudo aqui? Li. Se quer receber o certificado, comente. O seu nome, no caso, meu nome, Mário Júlio Nunes Garcia. Ou Mário Júlio, só o seu nome, Mário. Escreva o seu nome e diga espaço certificado. Mário, certificado. Seu nome, João da Silva, certificado. Escreva o seu nome, escreva o certificado em todos os vídeos. Lá no final do ano,
Para virar o ano, todos que estão fazendo isso vão receber o seu certificado. Dia 1º de janeiro vão postar certificado de Novo Testamento concluído. Ok? Certificado de Novo Testamento, leitura do Novo Testamento concluído. Deus abençoe você em nome de Jesus. Enche essa pessoa que está assistindo até agora do Espírito Santo. Derrame a sua unção sobre a sua vida, Deus. Sobre a minha vida, Deus, a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, a sabedoria, a forma de entender a tua palavra que o Senhor deu para mim, a forma, a relação, a intimidade que eu tenho com o Senhor, pode ser menor que a dos outros, pode ser maior que algum, menor que o outro, mas não importa. Mas aquilo que eu recebi do Senhor, eu compartilho com meus irmãos que estão me assistindo agora nesse momento. Recebam. Despertem o seu pensamento, desperte a sua mente para entender a palavra de Deus. Se você não consegue, se você lê e não consegue entender, peça ao Espírito Santo. E agora estou compartilhando com você aquilo que eu recebi de Deus. Facilidade de ler, de entender. E eu espero, eu sempre, Mário Júlio, sempre espero de Deus. O Espírito Santo vai me ensinar algo. E eu leio várias vezes e eu espero o Espírito Santo. E eu percebo os mínimos detalhes e eu guardo meu coração e eu junto com outras informações. Faça isso. Leia. E se você leu e não entendeu, leia de novo e pede, Espírito Santo me ensina. Às vezes eu levo semanas, meu irmão, minha irmã, eu levo semanas com o mesmo versículo, com a mesma expressão, e eu digo, Senhor, me ensina sobre isso. E quando vem aquilo que eu perguntei, aquilo que eu pedi, e vem a resposta, é muito bom. E viva isso na sua vida. Viva a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos quase 1h30 de vídeo. Mas eu não me arrependo 1 minuto. Eu não trocaria 1h30, não trocaria 1 minuto desse momento aqui por outra coisa. Deus te abençoe. Eu amo demais a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Amém?